agora. Então, bom dia a todos que chegaram e a todos que chegarão. A gente vai continuar de onde a gente parou, que a gente estava falando sobre sangue, né? A gente já estava falando sobre tecido conjuntivo hematopoético. E falta pouca coisa para falar, e hoje a gente já fala do sistema imunitário. O nosso AS, se não me engano, é dia 15, né? E na semana que vem é a Semana das Profissões. E indico muito vocês participarem, tá, gente? Eu também vou participar. Eu acho isso bem legal, ainda mais que vai ter várias pessoas diferentes falando sobre várias profissões diferentes. Eu acho isso muito legal. E aí eu vou finalizar os temas que vão cair, mas provavelmente no nosso AS vai cair sobre esses temas que a gente já estava abordando, que era tecido conjuntivo, né, sistema imunitário, essas coisas. Então, eu passo isso com certeza para vocês em breve, tá? Muito breve. E na semana que vem, como a gente não vai ter o nosso horário de aula mesmo, né? Eu vou passar também uma lista para vocês de revisão. Então, coloco a lista com todos os assuntos, e aí seria uma forma de revisão, e aí vocês, ao estudar, podem me procurar para a gente tirar dúvida disso, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Eu acho que a gente tinha parado nesse slide, não foi? Olha só. O slide que vinha antes dele era esse aqui, ó. Que a gente falou do monóxido de carbono. Que o monóxido de carbono gruda lá nas hemácias e aí todo o transporte de oxigênio é interrompido. Acho que foi aqui que a gente tinha parado, não é? Alguém me dá um alô. A gente parou onde os rins liberam eritropoietina, eu acho. Ah, então foi aqui, obrigada. Foi isso mesmo. Que é isso que a gente falou em locais locais de altas altitudes, vai ter maior liberação de hemácias, porque o ar é rarefeito, né? E os rins liberam esse hormônio que eleva a produção. E aí eu falei que existem situações de doping que a pessoa pode tomar um hormônio assim, ou parecido com esse hormônio para estimular a produção de hemácias e ter uma melhora no metabolismo energético na hora que for competir, né? Então lembra aqui, quando a gente falou de hemácias são anucleadas, elas perderam o núcleo na hora da diferenciação, as hemácias transportam gases. Quando você tem tudo que termina com citose é alta produção, tudo que termina com penia é baixa produção. Então, existem situações em que você tem baixa produção de hemácias e outras que você tem alta. E aí, a Juliane chegou. E aí, as hemácias são produzidas lá na medula óssea vermelha, mas elas são destruídas em torno de 120 dias, que é lá no baço e no fígado. E é isso aí, das hemácias. Lembra que elas têm um pigmento que é a hemoglobina, que também é uma proteína que está associada com ferro, isso que dá a coloração vermelha do nosso sangue. E aí a gente finaliza as hemácias. Lembra que a hemácia tem 3 nomes, tá? Glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos. Agora a gente vai falar dos leucócitos ou os glóbulos brancos. No geral, essas células estão associadas com a defesa do corpo. E elas são células que têm núcleo, então elas podem viver por mais tempo do que, por exemplo, as hemácias, tá? São divididas em agranulócitos e granulócitos, e cada um tem uma função. Só que às vezes eles podem atuar em conjunto, tipo um ajudando o outro. Os agranulócitos, olha como que é a célula, né? Tem os linfócitos, tem o monócito. Uma característica marcante do monócito é que o núcleo, a gente fala que é em formato de rim, mas na verdade isso aqui para mim parece um feijãozinho, né? Já os granulócitos levam esse nome porque eles têm grânulos, que são pequenas bolinhas, tá? Vesículas aqui
dentro que contém substâncias. Às vezes a gente, quando faz exame de sangue, e aí você pede, o médico pediu lá hemograma completo, você vai ver a presença dessas células também. Quando você chega lá nos glóbulos brancos, aí vai falar a quantidade de basófilos, a quantidade de eosinófilos, de neutrófilos. Então, se você tiver uma reação no seu corpo de defesa, né? Seu corpo estiver lutando contra alguma coisa, provavelmente essas células terão as suas quantidades aumentadas. Em uma situação em que você não tem nada, seu corpo está de boa, não está tendo nada, são bem baixas mesmo, até mesmo zero pode aparecer no exame de sangue. Se vocês tiverem um exame de sangue em casa, velho, o que for, pega para dar uma olhadinha. Você vai ver que essas células aparecem. E aí, novamente, situações que tem penia e citose. Leucopenia acontece quando temos baixa produção de leucócitos. Leucocitose é quando tem uma alta produção de leucócitos. Então, se você tem uma infecção, os leucócitos estarão altos, né? E também tem o caso da leucemia. A leucemia é um problema que vai acontecer na produção de leucócitos, que aumenta tanto que atrapalha a produção das hemácias também. E aí a pessoa tem que fazer tratamento, né? Quem tem leucemia é como se fosse um tipo de câncer, né? Então, quem tem leucemia tem que fazer o tratamento e tudo mais. Então, a gente vai olhar quais são as funções de cada um desses aqui. Deixa eu ver. Qual capítulo é esse? Olha só, o número do capítulo está diferente, porque o livro de vocês, eu estou me baseando no livro do ano passado, e o livro desse ano deu uma modificada. Então, no meu livro, era capítulo 9, mas eu acho que o de vocês era 11 ou 12. Depois confere, dá uma olhadinha. Porque eu lembro que no de vocês está um pouquinho diferente, mas era o número que era... É 9 mesmo? Ah, então tá. Que é dentro do tecido conjuntivo, né? Cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Mas é que eu vi que tem vários exercícios no livro de vocês que não tem aqui no meu. Mas aí eu consegui colocar um ou outro. Então, vamos ver as funções no geral, tá? Só voltando uma característica. Os eosinófilos, o núcleo também é dividido em 2, tá vendo? Os neutrófilos, o núcleo é dividido em 3. Então, a gente fala que, por exemplo, um eosinófilo é bilobado. Um neutrófilo é trilobado, porque tem 3 aqui, ó, o núcleo dividido. E o basófilo também parece um rim, né? Um feijãozinho aqui. Então, características gerais, quais são as funções dessas células? Os neutrófilos, a maioria desses aqui, ó, neutrófilo, basófilo e eosinófilo, pode fazer fagocitose. Fagocitose lembra que é quando a célula engloba um material e coloca para dentro para destruir, ou uma partícula de alimento e tal, mas essas células estão mais associadas com a destruição mesmo de corpos estranhos. Então, o neutrófilo é o primeiro a chegar numa inflamação. Neutrófilo é o rapidinho. Ele fagocita corpos estranhos e aí vai destruir lá dentro dessa célula. O basófilo, ele libera histamina, que é uma substância que é vasodilatadora, então faz o vaso sanguíneo aumentar o calibre, e heparina, que também é um anticoagulante. Lembra que coagular o sangue é fazer com que ele pare de fluir, né? Então a gente fala que forma um coágulo, um grupamento de células e tal, e isso atrapalha a fluidez do sangue. O basófilo, a heparina tem função contrária, é anticoagulante. Isso é importante em reação alérgica, porque vamos supor que você foi picado por um pernilongo. Eu vou até falar de processos inflamatórios hoje, mas assim, vamos supor que você foi picado por um pernilongo e o local onde, depois que ele sai, né, a saliva dele tem substâncias que vão te dar alergia. Então, seu corpo vai tentar destruir aquilo lá. Por que coça? Por que fica vermelho? Essas células de defesa chegam lá, aí o basófilo ou o eosinófilo libera a histamina. Vai fazer com que os vasos sanguíneos aumentem o calibre e chega mais sangue lá.
Por isso que pode ficar inchado e vermelho, porque mais sangue está chegando. A heparina também vai ser liberada ali para que seja anticoagulante, que o sangue, ao passar ali, é importante não coagular, pelo menos por um tempo, porque novas células de defesa podem chegar. Se ele coagula, as defesas do corpo vão demorar mais para chegar, né? Vai atrapalhar a fluidez do sangue. Então, mas a coceira que dá é um efeito tipo secundário, sabe? Como é que fala? Esqueci a palavra. Enfim, é um efeito secundário. Uma hora eu lembro da palavra e falo com vocês. Que aí a coceira pode acontecer. Já o eosinófilo também está associado com processos alérgicos, porque também tem liberação de histamina. Essas substâncias ficam dentro dos grânulos, tá? Aqui o neutrófilo não está aparecendo, mas tem grânulos também. E o eosinófilo, raramente ele vai fagocitar. O eosinófilo, ele faz mais a defesa do corpo associada, tipo, ataque contra vermes. No próximo assunto que a gente falar aqui, que é o sistema imunitário, eu coloquei um GIF mostrando como que é o ataque. Então, assim, vermes, quando entram no corpo, depois que eles são identificados por anticorpos, né, por algumas substâncias, os eosinófilos chegam lá para destruir diretamente. Então, está associado com verme parasita. Aí agora vamos para os agranulócitos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat ou falar, tá? Temos linfócitos e monócitos. Os linfócitos, eles estão associados bastante com a defesa do corpo, mas eles vão se diferenciar em dois. Tem os linfócitos T e os linfócitos B. Na aula de sistema imunitário eu vou explicar melhor sobre como eles funcionam, mas basicamente, o linfócito B, ele reconhece o corpo estranho, ele se diferencia em plasmócito e começa a produzir anticorpo. O anticorpo, que é a imunoglobulina, é uma proteína. O anticorpo, e é uma proteína assim, que vai reconhecer o corpo estranho, vai sinalizar aquele corpo estranho para que outras células de defesa cheguem, pode neutralizar aquele vírus, aquela bactéria. No caso até do coronavírus, a galera está estudando criar vacinas que você tenha um reconhecimento das proteínas spike lá do vírus e que você desencadeie uma resposta. E existe também um tipo de terapia que é a plasmoterapia. A galera pega plasma, né, aquela parte líquida do sangue de pessoas que já foram curadas e têm anticorpos e usam esse plasma em pessoas que estão com a doença. Então é como se fosse um soro, né? Não é como se fosse, não, é um soro. E aí o anticorpo daquela pessoa vai destruir, vai neutralizar e destruir, sinalizar para que outras células cheguem lá e destruam, ou pode impedir quando esses anticorpos se ligam nos corpos estranhos, né, nos micro-organismos, impede com que aquele micro-organismo invada uma célula, pode quebrar aquele micro-organismo, né, destruir ele por completo. Então, tem várias formas de atuação esses anticorpos. Então, os linfócitos B, eles reconhecem, se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos. Agora, o linfócito T, ele ataca diretamente a célula. Então, vamos supor que uma célula foi atacada por um vírus. Normalmente, o linfócito T, ele vai reconhecer aquilo e ele ataca diretamente. O linfócito B, ele pode reconhecer e avisar o linfócito T, da mesma forma que o linfócito T pode ajudar o linfócito B a funcionar. E isso a gente vai falar mais para frente. Uma coisa interessante saber é que essas células de defesa, no geral, nem todas saem da medula óssea vermelha, né, do local onde foi produzido, já na forma madura. Algumas delas podem amadurecer ao longo do corpo, principalmente quando a gente fala do sistema linfático. O sistema linfático, eu vou falar daqui a pouquinho, tem células que têm órgãos que vão ajudar na maturação dessas células. O próprio linfócito T, ele não sai já maduro, pronto para agir quando ele sai da medula óssea, não. O linfócito T, ele ainda vai amadurecer lá no timo, que é um órgão linfóide. Então, para você lembrar disso, linfócito T de timo, tá? Ele amadurece lá no timo. Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre eles, como que eles atuam e tudo mais.
Então, pensa que a memória imunológica, né, criar anticorpos para que depois, se você entra em contato com aquele micro-organismo, você já tem um batalhão, já a receitinha pronta para produzi-los, é a linfócito B, tá? Então, aqui a gente fala de memória imunológica. Agora, os monócitos são células que eles vão se diferenciar também fora, tá, da medula óssea vermelha, e quando passam para os tecidos conjuntivos, os monócitos, eles vão se diferenciar em macrófagos, que são células grandes, que também fazem fagocitose de bactérias, vírus, fungos e etc. Então, eles podem tanto migrar pelo corpo, tá? Ficam migrando. Imagina como se fosse um monte de soldado, né? No seu corpo tem vários soldados, assim, tipo, defesa do seu corpo migrando. Achou um corpo estranho, ele consegue passar para dentro do tecido para atacar. Então, ele meio que inspeciona tudo no geral. É bem legal. No filme Osmose Jones, vocês já assistiram? É um filme maneiro também para assistir. Não. Células sanguíneas, tá? É um desenho. É um filme tão velho, gente. Eu acho que ele é de 2001. Osmose Jones. Vou escrever aqui para vocês. Eu acho que é não sei se é osmose ou osmosis. Você lembra, Colope? Eu acho que é Osmose Jones. É um desenho maneiraço, tá? Mostra células de defesa, mostra um glóbulo vermelho. Osmoses, né? Então tá aí, ó. O Colope mandou. Procurem para assistir, porque vale a pena. E aí, finalizando aqui, vamos falar das plaquetas. As plaquetas também são chamadas de trombócitos. E não são células, são fragmentos celulares. As plaquetas, quando foram formadas, na verdade, não é uma célula em si, são fragmentos de células, tipo pedaços de citoplasmas. Então, a célula acaba perdendo, né, sua constituição, fica tipo uns pedacinhos delas. Só os mamíferos têm. E elas estão associadas com a coagulação sanguínea. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a cascata de sinalização para ter a coagulação. Mas já avisando, se elas estão associadas com a coagulação sanguínea, uma situação que tem trombocitopenia, tem baixa produção, então a pessoa pode ter hemorragia. Um exemplo de doença que pode acontecer isso é a própria dengue. Então, quando você faz exame para ver se tem dengue, tem que fazer exame de sangue dia sim, dia não, para ver tanto os seus leucócitos quanto as suas plaquetas. Abaixo de um certo número de plaquetas, que eu não lembro de cabeça agora, você já é internado, tá? Então, as plaquetas são associadas com a coagulação sanguínea. E a trombocitose é quando tem uma alta produção. E processos hemorrágicos também, então, quando eu falo alta produção, processo hemorrágico, acho que eu coloquei errado, tem que ser aqui em cima. Mas olha só, voltando. Quando você tem uma alta produção de plaquetas, você pode ter tipo a trombose, que você forma coágulos, tá? Deixa eu até arrumar aqui, antes que eu esqueça. Eu vou colocar hemorragia, pode causar. Aqui, posso colocar trombose. No caso da trombocitose, se você tem uma alta produção de plaquetas, pensa, se elas são associadas com a coagulação sanguínea, você pode formar coágulos, trombos, né? Que são grupamentos de células e fibras que podem atrapalhar ou até mesmo fechar um vaso sanguíneo e aí a passagem do sangue é interrompida. E aí deixa eu mostrar para vocês como que é a cascata de coagulação. Quando uma pessoa, vou dar um exemplo de uma pessoa que estava andando de bicicleta, aí ela caiu e abriu um machucado, tá sangrando. Quando você passa por isso, você vê que você tem um sangramento durante um tempo, depois ele estanca, né? Ele para. E ele vai parar por conta também das plaquetas. Então, o tecido que foi lesionado e as plaquetas do local vão produzir uma proteína que ela não está ainda na forma ativa dela, que é tromboplastinogênio. Essa proteína, né, que na verdade essas plaquetas e os tecidos aqui,
Eles vão converter tromboplastinogênio, que está lá no sangue, que é quando a gente falava de... Lembra que no plasma tem algumas proteínas que já estão no sangue? Isso daqui é uma delas. Então, os tecidos lesionados e as plaquetas vão ajudar na conversão do tromboplastinogênio em tromboplastina. A tromboplastina é uma proteína que é uma enzima. O que ela faz? Ela vai pegar a protrombina, que também é uma proteína pré-ativa, né, que a gente fala, que ainda não está funcionando, que está no plasma, e ela converte em trombina, que também é uma proteína, que é uma enzima. A trombina vai pegar o fibrinogênio que está lá no plasma e vai converter em fibrina. Então, vou falar de novo. O tecido lesionado e as plaquetas aglomeradas, elas conseguem converter tromboplastinogênio em tromboplastina, que é uma enzima, que converte a protrombina em trombina, que também é uma enzima, que vai, com a ajuda do cálcio e a vitamina K, converter fibrinogênio, que estava lá no plasma, em fibrina. Agora sim, a fibrina é como se fosse uma fibra que gruda as coisas. O episódio que eu já falei para vocês, do Mundo de Bikman, que fala sobre isso, eu vou mandar lá no nosso grupo para vocês assistirem o link do YouTube, tá? Eu vou colocar lá para vocês, porque o Mundo de Bikman, esse episódio, mostra de uma forma muito boa como que isso acontece. O que a fibrina faz? Imagina que ela é uma fibra adesiva, tá? E aí ela vai grudar naquele local do machucado e todas as outras células não vão parar de passar porque elas vão grudando naquela fibra. Então, quando elas grudam naquela fibra, você vai formar um coágulozinho e aí esse coágulo forma casquinha depois. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem, ó. Teve um machucado, aí sangue está saindo. Olha aqui a fibrina. Ela acaba grudando esses outros elementos do sangue e aí forma uma casquinha. Então, a gente fala que houve um coágulo ali. Você acabou fechando aquele sangramento. Mas imagina se isso acontece dentro de um vaso sanguíneo. Imagina como que isso pode atrapalhar o fluxo de sangue passando, né? Eu já vi questões falando sobre a cascata de sinalização, mas mais questões mostrando a cascata em si e perguntando outras coisas, não para vocês completarem isso daqui. Na nossa lista de revisão vou colocar também. Eu vou até anotar aqui, questão cascata. Então, as plaquetas estão associadas com a coagulação do sangue. Essa cascata está bem simplificada, tá? Tanto que quem tem hemofilia, o tipo de hemofilia mais comum, a pessoa tem problemas na coagulação do sangue. E aí o mais comum, ela tem problemas no fator 8. Então, tipo, até chegar essa fibrina, tem vários outros componentes importantes e um deles é o chamado fator 8. E aí pessoas que têm hemofilia têm problema, pelo menos a mais comum, né? Tem problema nesse fator 8. Então, a coagulação da pessoa é atrapalhada. E aí, quem tem hemofilia tem que ter maior cuidado, não pode fazer uma atividade física, porque qualquer, sabe, pancadinha, qualquer coisa que sangrar pode virar uma hemorragia muito grande, que a pessoa tem esse problema. Então, vamos fazer uns exercícios. Deixa eu mostrar, só falar por alto para vocês como é que isso cai em prova, né? Cara, esse tipo de questão do Enem aqui é o que mais cai em prova. Eles vão te dar, às vezes, 3 pessoas diferentes, ou vão te dar uma pessoa diferente para você analisar o hemograma daquela pessoa. Então, é mais saber a função de cada grupo de célula, função no geral, onde é produzido, onde pode ser destruído. Mas, assim, essa questão aqui é clássica. Tanto que no livro de vocês, pelo menos no livro que eu estou aqui na minha mão, tinham várias questões desse tipo. Ó, Aqui tem a número 2, a número 3. 2, 3, a 3 das atividades propostas, a 10. Então, assim, realmente é o que mais cai em prova. E isso daqui é uma questão gostosa de fazer, assim, tipo, tomara que caia isso na prova de vocês, tá? Porque é uma questão mais fácil. Então, vamos ver essa do Enem. Coloca essas questões da nossa S.
Tá bom, vou pensar. Ó, mas com certeza deve ter uma desse tipo, tá, gente? Porque eu sempre coloco coisas que eu sei que cai mais, então deve ter uma desse jeito, sim. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Aí tem o número normal e o número do paciente, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que... Vamos só olhar a tabela primeiro, tá, gente? Antes de ler as opções. Quais desses aqui está estranho o valor? Estranho, tipo, fora do coisinha? Isso, o primeiro fora do número e o normal. terceiro. Oi? O primeiro e o terceiro. O primeiro, mas o primeiro até é bem menos, né? De 4 mas tá. 8, Tá um pouco mais. Isso. E o terceiro, né? O terceiro está abaixo, né? 200 mil. Então, vamos ver com os problemas aqui. Então, seria glóbulo vermelho ou plaqueta. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa imunológica. D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases do sangue. Ou E. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Não é a letra E, não? Vamos lá. Plaqueta, qual que é a função da plaqueta? É defesa, não é? Não, plaqueta não? é coagulação sanguínea. Coagulação? Ah, tá. Tá? É a A, então, porque as outras todas estão muito erradas. Então, a A que tá certa. Por que que, olha só, mesmo quando você tem uma diminuição, mas não é aproximado, não quer dizer necessariamente que vai dar muitos problemas não, tá? Aqui, tipo de 250 mil para 200 aqui, tudo bem, mas essa daqui até poderia ser considerada, mas não tem nenhuma opção aqui que explicaria certinho, né? Então, o que explica certo, baixa plaqueta, você pode ter um sangramento nasal porque a coagulação do sangue está sendo atrapalhada, porque você tem poucas plaquetas. Então, uma questão bem fácil até assim. Então, saber a função geral de cada um deles. Aí, coloquei outra aqui para a gente fazer, porque a Camila está participando dela. A tabela mostra os resultados dos exames de sangue de 3 indivíduos. Aí tem Carlos, Sérgio e Camila, valores de referência e os glóbulos de cada um, glóbulo vermelho, leucócitos e plaquetas. Os pacientes retornaram ao médico para mostrar os resultados. Com base nos hemogramas, posteriormente comprovados por exames complementares, deduz-se que o diagnóstico do médico o provável tratamento prescrito foram respectivamente. Vamos olhar aqui de cada um deles. Carlos tem problema onde? Ou não tem problema? Nos leucócitos? Vamos ver. Calma, não é problema, porque só tá normal. Tá só um pouquinho acima, né? Dos leucócitos. Uhum. Mas tá acima. Tá um pouquinho acima. Então, poderia... O leucócito dele tá um pouquinho acima, poderia ser o quê? Não faço ideia. Quando que a gente tem os leucócitos, tem quais as funções? Tipo, geral. Qual que é a função dos glóbulos brancos? Defesa, né? Pra imunidade. Então ele deve estar com alguma enfermidade, aí eles estão lutando contra a enfermidade, Defesa. né? Às vezes ele tá com alguma infecção no corpo e aí só aumentou o número de leucócitos, tá? Vamos ver o Sérgio. Parece que ele tá normal. Não, Só ali que tá um pouquinho só. Os Mas, tipo, glóbulos só vermelhos um um pouquinho abaixo só, né? Só um tiquinho. Ô, gente, olha só, eu só vou finalizar aqui, que senão vai cortar. Antes, vocês cliquem no mesmo link para voltar, agora que eu vi, né, que tinha me avisado. E aí a gente já volta resolvendo essa rapidinho.